Primeiro, eu queria reforçar isso que foi dito pela ministra Simone Tebet e saudar esse momento de união dos três poderes. Primeiro, em conhecer a realidade. Ontem, convite feito pelo presidente Lula ao presidente em exercício da Suprema Corte, o ministro Fachin, vice-presidente, o presidente Pacheco, o presidente Lira, de conhecer a realidade local e a sensibilidade tanto do presidente do Senado, quanto da Câmara, quanto do próprio Supremo, para tomarmos as medidas o mais rápido possível. E na conversa hoje com o presidente, essa sensibilidade foi reforçada. O próprio presidente Arthur Lira já tinha convocado os líderes da Câmara, deve ter uma reunião ainda logo depois, agora, final da tarde, na Câmara. O presidente do Senado vem conversando também com os líderes do Senado, tem uma expectativa de uma reunião também amanhã para pensar a semana toda, inclusive essas medidas. Então, vocês perguntaram, eu sinto dos dois presidentes, da conversa que a gente tem feito também com os líderes da Câmara e do Senado, é uma sensibilidade da urgência por parte do Congresso Nacional, a expectativa, na medida que foi encaminhado hoje esse projeto de decreto legislativo, seja aprovado o mais rápido possível, tem que ser aprovado na Câmara e no Senado, nas duas casas, como também uma mensagem que nós encaminhamos junto com a bancada gaúcha, já na sexta-feira, de uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite ao governo federal antecipar empenho e pagamento das chamadas transferências especiais para os municípios com decreto de emergência reconhecido pelo governo federal. Os recursos das emendas parlamentares, elas acontecem independente desse decreto, já estavam previstos no orçamento. Então, tem 588 milhões de reais identificados junto com a bancada gaúcha na última sexta-feira, que nós já autorizamos aquilo que não estava empenhado ser empenhado, aquilo que já estava empenhado ser pago. A partir de hoje já começa o pagamento desse recurso, dessas emendas, pelo Ministério da Saúde e os demais 7 ministérios, são 8 ministérios envolvidos, e tem mais 480 milhões de reais identificados junto com a bancada gaúcha, que são emendas individuais de transferência especial, que é aquela que manda direto para o fundo de participação do município. Essas emendas, por conta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, feita pelo Congresso, não é possível antecipar o empenho e o pagamento dessas emendas. Tem uma regra da LDO que não permite que seja antecipado. Então, por isso que nós encaminhamos já na sexta-feira, em apoio com o coordenador da bancada gaúcha, o deputado Macron, uma proposta de emenda na LDO, que a expectativa nossa, confirmada pelo presidente do Senado, presidente do Congresso, possa ser votado na sessão do Congresso nessa semana, que isso autorizaria também o governo a antecipar o empenho e pagamento dessas emendas especiais, somadas dá cerca de 1 bilhão e 60 milhões de reais, que são repasses imediatos, são repasses fundo a fundo, então ele não depende de convênios, não depende de etapas de execução. Então, os recursos que vão direto aos municípios, ao Estado, com a velocidade muito maior. Então, o sentimento que nós tivemos aí por parte dos presidentes do Congresso Nacional é a disposição de votar o mais rápido possível e a compreensão de que esse é o melhor instrumento para garantir aquilo que a ministra Simone Tebet falou aqui e aquilo que o governador nos falou também no dia de ontem. O governador disse o seguinte: todo recurso que vier para o Rio Grande do Sul é muito positivo, mas ele falou, mais do que recurso, eu preciso mecanismos que permitam a velocidade na execução. E esse decreto legislativo encaminhado pelo presidente Lula, reconhecendo a situação de calamidade, permite também velocidade na execução, permite, como disse a ministra Simone Tebet, uma série de atos do governo federal, não só de recursos orçamentários, mas outros benefícios que possam ser anunciados e executados com a velocidade ainda maior. Então, casa exatamente com a preocupação trazida pelos prefeitos. Fizemos uma reunião com todos os prefeitos afetados ontem à noite em Porto Alegre e com o governador da velocidade da execução. Sem prejuízo de novas medidas, sem prejuízo de novas medidas. Nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado o mais rápido possível. Ele depende da sessão da Câmara e do Senado, nós vamos trabalhar junto, né? O governo não para, isso aqui é mais um passo das ações, vamos trabalhar junto aos líderes para que ele seja aprovado o mais rápido possível.
tem sessões na Câmara e no Senado essa semana. Se a gente puder aprovar essa semana, melhor ainda. Ministro, o senhor dos presidentes sobre o calendário, de tentar votar ainda essa semana, e sobre a sessão do Congresso Nacional que estava marcada para o dia 9? Não, a gente não entrou em detalhes. O próprio presidente Arthur Lira tem uma reunião com os líderes da Câmara agora. O presidente Pacheco do Senado, a gente já havia marcado uma reunião para o dia de amanhã com os líderes do Senado. O dia inteiro temos trabalhado com o líder do governo do Senado e da Câmara para celeridade nessas medidas. Nós, inclusive, retiramos a urgência constitucional do PL do Mover, que estava trancando a partir de hoje a pauta da Câmara, ou seja, permite que a Câmara possa votar ao ser retirada essa urgência, combinado com o líder do governo da Câmara e com um dos líderes para que a gente possa votar o Mover ainda essa semana, mas permite que você possa votar hoje, amanhã, esse decreto legislativo. Ou seja, vamos trabalhar para que seja aprovado o mais rápido possível. Acho que esse sentimento de urgência existe por parte do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de todos os líderes. Estou confiante que a gente vai conseguir aprovar o mais rápido possível, como também estou confiante que na sessão de quinta-feira do Congresso Nacional seja aprovada essa mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai permitir que o governo possa repassar de imediato, empenhar e pagar mais 480 milhões de reais em emendas, somando tudo dá 1 bilhão e 60 milhões de emendas parlamentares de bancada. Lula, na coletiva, foi dada, na verdade, o pronunciamento da Zeno, ele até mencionou o eventual atrito que o senhor venha a ter com algum presidente, acho que deixando claro que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O senhor acha que nesse momento de necessidade de união de esforços, o senhor já conversou com o Lira, por exemplo, com o Pacheco, sobre a possibilidade de focar essa semana em votações que tem o objetivo de ajudar o Rio Grande do Sul, e a sua relação com os chefes dos poderes melhorou? Isso são questões absolutamente já superadas. Tanto que na semana passada nós continuamos avançando na pauta prioritária do governo, concluímos a votação do PERSE, concluindo a votação com o acordo construído com a Câmara do Senado. Muitos diziam que era impossível construir um acordo, que não seria construído um acordo. O acordo foi construído, votado, mantendo um programa importante nessa etapa de transição do setor hoteleiro, setor de turismo, setor de eventos, com responsabilidade fiscal. Aprovamos também o PL da depreciação, que estimula a renovação de máquinas pelo setor. Essa semana a expectativa é que a gente possa concluir a votação da 1202 na Câmara, que já foi aprovada também na comissão, e todo o espírito, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, não à toa tem reunião com os líderes, exatamente para priorizar medidas de impacto importante para a tragédia que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Inclusive, o sentimento da reunião, a fala não só do presidente Lula, mas do presidente do Senado, do presidente da Câmara e do ministro Fachin, é de compartilhamento. Inclusive, essa foi a palavra utilizada pelo presidente Lula. Compartilhamento das decisões entre os três poderes naquilo que envolve a tragédia do Rio Grande do Sul, no sentido de garantir o atendimento para o Rio Grande do Sul. Por favor. Você acha que diante dessa tragédia cabe um planejamento da sessão do Congresso novamente? Eu já disse aqui que a nossa expectativa é votar na quinta-feira na sessão do Congresso a mudança da LDO, que permite antecipação dos recursos das chamadas transferências especiais. São cerca de 480 milhões de reais. O governo, junto com a bancada gaúcha, já encaminhou a pedido dessa modificação da LDO. Então, para nós é importante a realização da sessão do Congresso, também para a votação disso. Obrigado. A conta do 1,6 bi também? Não, vamos confirmar. 1 bilhão e 60 milhões de reais. A conta não é 1,6 bi. A conta é 1 bilhão e 60 milhões de reais. Esses são os recursos identificados de emendas individuais e emendas de bancada do Rio Grande do Sul. Esse é o dado que nós temos na consulta com as bancadas, tá certo? Nós vamos trabalhar ainda a partir de amanhã. Por exemplo, você tem emendas de comissão, em que medida que as emendas de comissão possam aportar mais recursos para o estado do Rio Grande do Sul, e outras medidas que o Congresso Nacional possa fazer, mobilização de parlamentares de outros estados. Mas nesse momento nós já estamos trabalhando para acelerar a execução de 1 bilhão e 60 milhões de reais, são emendas dos parlamentares do Rio Grande do Sul. 588 milhões já foram
liberados e autorizados já desde a última sexta-feira, já tem pagamento delas a partir de hoje por alguns dos ministérios, e 480 milhões dependem dessa mudança na LDO, que a expectativa do Congresso Nacional possa votar e aprovar na próxima quinta-feira. Obrigado, pessoal. Obrigado.